Uma pesquisa de avaliação do governo Lula, divulgada hoje pela Genial Quest, aponta que 57% dos entrevistados desaprovam a gestão, um dos piores resultados até aqui. O Bruno Pinheiro vai contar para a gente como o Planalto está avaliando essa pesquisa, como é que ele recebeu esses números. Fala, Bruno, bem-vindo. Oi, Evandro, ótima tarde a você, a quem nos acompanha. De acordo com integrantes do governo federal, havia um levantamento interno que era otimista para o governo federal, mas agora com esse levantamento que foi feito e divulgado, veio uma decepção para os membros do governo. E o entendimento e até mesmo esse levantamento indica que essa revelação sobre esse rombo, esse esquema do INSS é a notícia mais negativa lembrada pelo quem foi consultado nesse levantamento. De forma geral, os que foram ouvidos sempre relembram sobre esse escândalo do INSS, que é algo muito negativo para o governo, que tinha essa expectativa de uma melhora, inclusive na sua imagem, no cenário econômico, e com esse levantamento recente, mas que agora essa estabilidade teve uma oscilação de 56 para 57. Há ainda a tentativa de tentar resolver, na verdade, esse esquema do INSS, de fazer a devolução para os aposentados que foram alvos justamente de todo esse rombo de descontos ilegais, mas em relação a essa imagem ruim, a avaliação entre os mais pobres também aumentou, e isso é o que chama atenção, o que acende esse alerta dentro do governo, porque acaba sendo o simpatizante do governo federal que espera um tipo de auxílio, de ajuda, e que sempre teve uma conversa direta com o governo do presidente Lula. Então, a expectativa é que tenha uma melhora no preço dos alimentos, inclusive, o que já estava acontecendo. Então, ações que o governo estavam conseguindo ótimos resultados, essa notícia do INSS é avaliada como o que mais complicou essa avaliação do governo federal nas últimas semanas. E agora, é claro, remédio amargo nunca é tão bom assim. É tentar refazer a rota para melhorar esses números, já que tudo que tem sido feito dentro do Palácio do Planalto nessa reta final de ano é de olho no cenário eleitoral do ano que vem. A ideia é enviar para o Congresso Nacional, Evandro, assuntos que não tenha tanta dificuldade, tanta discussão, mas que possa ter um resultado imediato, justamente para esses que estão avaliando como negativo o governo do presidente Lula. Evandro. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Agora, 4h24, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Piperno, o que chama a atenção do governo é que a avaliação negativa aumentou também entre os mais pobres, que é um público pelo qual este governo tem ou dá bastante atenção, esperando, em troca, uma boa avaliação. Preço dos alimentos pode ter pesado muito para essa decisão ao responder à pesquisa, porque mesmo que a percepção das pessoas de que o preço dos alimentos caiu um pouquinho, na hora de ir ao supermercado, esse peso, que faz tanta diferença no orçamento familiar, ele dá esse amargor que faz com que as pessoas depois avaliem mal o governo Lula. E tem também, claro, a questão envolvendo o INSS. O escândalo do INSS, que pode ter pesado bastante também, já que é muito recente e está ali, bem fresco na memória das pessoas. Como é que se avalia a maneira como o Planalto também está lidando com isso, hein, Piperno? Se o Planalto está avaliando que o principal tema que levou a esse resultado ruim é a crise do INSS, ele está de novo avaliando mal. Porque, veja, eu acompanho todas essas pesquisas do IPESP, da Genial, do Atlas e também do Datafolha. Em várias dessas pesquisas, a popularidade do governo caiu muito até fevereiro, teve uma estabilidade em março, subiu um pouco, enfim, melhorou um pouco em abril e agora tem até uma certa estabilidade. Nós estamos falando de uma oscilação de 56 para 57, é uma oscilação marginal. Mas o que interrompe, talvez, uma recuperação de popularidade? Essa pesquisa, ela ocorreu logo após a crise do IOF. Então, se você pegar todas as curvas de queda, elas estão diretamente ligadas a questões da economia em que o governo
efetivamente trabalhou mal, seja na comunicação, seja no conteúdo das medidas. Então, o que aconteceu? Novembro, pacote fiscal e a disparada do dólar. Depois disso, a história do PIX, aí, e com a inflação dos alimentos, isso foi fundamental para a queda também, porque aí impacta os mais pobres. Depois há uma pequena recuperação e cai de novo logo após a questão atrapalhada do IOF. Então, ou o governo conserta isso, ou vai continuar com índices muito ruins. O interessante, né, Gani, é que nesse levantamento que o Piperno acabou de fazer e nas várias decisões do governo que de alguma forma influenciaram a popularidade do presidente Lula, tem insatisfação para atender a todas as categorias. Tem, então você tem IOF, que mexe com a classe média alta, o setor industrial, setor econômico, mercado financeiro, esse grupo. Perfeito. Você tem o aumento no preço dos alimentos ou essa sensação de inflação que mexe com os mais pobres e que tira o poder de compra, que já é pequeno, das pessoas que mais precisam ou daquelas que de alguma forma vivem alguma vulnerabilidade no seu orçamento mensal. E mexe também com quem acompanha políticas, independentemente da classe social, por causa do vai e vem de decisões, principalmente relacionadas à economia. Exatamente, é uma avalanche de notícias ruins e é muito difícil a gente dissociar esses fatores. Todos eles acabam pesando na percepção da população. E, por exemplo, Evandro, quando a gente fala de inflação, a inflação deu uma desacelerada, mas continua. Não é que teve deflação, os preços estão caindo, eles estão subindo menos. Então, os preços atingiram um patamar muito elevado. Se a gente pegar o café, se a gente pegar o café, por exemplo, o azeite... não baixa de jeito nenhum. Não, está mais caro. E não é verdade isso. Está mais caro você consumir café que o uísque, né? Uma determinada marca de uísque importada, né? Enfim, então... O problema é que, bom, pelo menos eu acho que não dá para você tomar uísque todo dia de manhã. Enfim, pode ser que sim, mas não seria o ideal para a sua saúde, né? Mas, enfim, então isso mostra, né, como que o café também se tornou um bem de luxo e é a bebida do dia a dia do brasileiro. Claro. Então, assim, o custo de vida está muito elevado, os preços continuam em ascensão. Você tem também o IOF, claro, como você bem mencionou, atinge em cheio o empresariado, atinge em cheio a classe média. E eu também coloco aí nessa conta, além da corrupção do INSS, a questão da segurança pública. Porque para a população, ela não quer saber se é culpa do judiciário, se é culpa do Congresso, se é culpa do governador ou se é culpa da polícia. Ela vai falar, geralmente ela faz o quê? É o governo de turno, o governo federal. Estou sendo assaltado aqui. Fala, Segré. Tem um monte de motivos pelos quais poderíamos explicar qual é o problema que a percepção da população está sendo contrária ao governo. Nós temos, só para lembrar, déficit do Correio, das estatais em geral, mas do Correio maior desde a série histórica, sei lá de quando, e enquanto as pessoas percebem que o Correio está perdendo dinheiro, e são números públicos, tem auspícios para concertos e shows que não precisam desse apoio, e o presidente e a diretoria do Correio se aumenta 14%. Você tem viagens de uma delegação gigantesca de pessoas, aumentando o gasto público em termos de viagens. Tem o sigilo de 16 milhões de documentos, sigilos do cartão corporativo. Tem comentários da primeira-dama dizendo que quem fala coisa errada na China estava certo, tem que ir preso. Tudo isso vai gerando uma situação complexa. E a pesquisa, ainda bem que o governo não presta atenção em pesquisas, então não tem problema se a pesquisa dá ruim ou bom para o governo, porque o presidente já falou que ele não presta atenção nas pesquisas. Então, está ótimo assim. Mas, para concluir, Evandro, quando você toma o motivo que o governo tentou jogar a culpa do INSS no Bolsonaro, apenas 8% da população consultada na pesquisa acredita que essa narrativa pegou. 92% não pegou. Então, ou o governo vai mudando as narrativas, ou as narrativas vão engolir o governo. Ô, Zé Maria Trindade, a gente percebe também que a classe evangélica, entre os evangélicos, a percepção que já era ruim piorou, e mostra também que é um grupo com o qual o governo federal não consegue se comunicar de jeito nenhum. E quando a gente fala evangélicos, parece que a gente está pegando um grupo que é isento da sociedade. Não. Qualquer pessoa de qualquer profissão pode ter também, além de tudo isso,
a religião evangélica. Ou seja, é um grupo bastante abrangente e que seria muito importante para o quesito político, já que estamos bem próximos de 2026. Olha, é interessante que por aqui está tendo outra visão diferente aí dos comentários gerais sobre o motivo aqui e o motivo ali. Eu conversei com o integrante do governo que diz o seguinte, que o presidente Lula não ficou surpreso porque já tinha essa avaliação. O Palácio está monitorando essa percepção geral, está analisando setor por setor e já tinha essa ideia. Agora, é surpreendente, não ficou surpreso o presidente Lula, agora o que é surpreendente é que em todos os setores, e é o ponto mais baixo, Lula não convive muito bem com esta impopularidade, ele está acostumado a pulpos, né? Está acostumado a exatamente isso. E a culpa aí vem exatamente da forma de comunicação do governo. Foram citados aqui vários discursos, o Segré falou, tudo isso foi apontado, né? Posicionamentos do presidente Lula político. Conversei agora há pouco com o ex-presidente do PSB, que saiu agora para a entrada de João Campos, né? O Carlos Siqueira, ele me falando que a percepção geral, a análise dos partidos, é disso mesmo, é de que se trata de um embate ideológico. Não tem nada a ver com a economia, que o eleitor mudou, a política mudou, isso é uma visão do Carlos Siqueira. Lula já até reclamou dele, dizendo, o Siqueira vive me criticando. Ele falou, não é crítica, é avaliação. Ele diz, a política mudou, o sistema mudou, assim, o eleitor está muito melhor informado, não se prende a uma informação aqui, outra ali, mas tem essa informação geral, né? Lula está apanhando todo dia nas mídias sociais e não adianta dar dinheiro, casa popular, estabilidade, emprego. É que há uma crítica generalizada e política. É um embate político que o grupo do presidente Lula não está sabendo fazer e não se aprende isso de uma hora para outra. E aí o Siqueira vem e me diz assim, a culpa disso também é a falta de aparecimento de nomes novos na esquerda e centro brasileira. Todos os nomes novos da política nacional vêm da direita. E esses novos nomes e fortes, políticos fortes, novos, de idade, de ideias, né, estão fazendo um embate ideológico muito grande. Então já existe essa identificação de que a história não é economia, como sempre, quer dizer, isso desmente essa ideia do economia estúpido, né? Não tem a ver com realizações, e sim com um debate ideológico. Então, a previsão geral é que de 2027, aliás, 2026, para o presidente eleito em 2027, esse será o debate. É o debate ideológico, é o debate de costumes, né? E principalmente sobre evangélicos. Aí me citaram lá vários pontos, essa história dele criticar Israel, aí o grupo evangélico vê uma injustiça porque Israel foi atacado primeiro pelo Hamas, e outros assim, discursos, vai afastando grupos importantes. Então, não é mais percepção econômica, não é nada disso. Agora é um embate ideológico e aí fica muito mais difícil fazer uma defesa. O governo está apanhando de todos os lados. Aqui é o seguinte, Cine, todo dia aparece uma trombada nova para o governo e para o presidente Lula. A oposição aprendeu, o PL aprendeu a fazer a oposição. Não sabia, aprendeu. Tem lá na liderança um deputado Sóstenes Queiroz que arrebenta lá de todo dia fazendo pressão. O Zuco, o tenente-coronel Zuco, como líder da minoria, que todo dia está. Então, assim, o embate é esse, ideológico, e não é mais essa história de realização. A percepção de analistas aqui do Palácio é de que essa história de aumentar a Bolsa Família e não sei o quê, isso não vale mais porque a política mudou. É um chip novo, me dizem. Interessante, viu, Zé? Ô, Piperno, eu vi que você concordou bastante com o Zé Maria Trindade e, além de ouvir o teu argumento sobre, né, o fato de você concordar, eu quero saber de você também se você entende que as estratégias de comunicação e a maneira como o próprio presidente Lula fala com essa população hoje já estão carcomidos. Eles usam estratégias antigas na tentativa de convencer uma população que agora tem tanto acesso à informação que a impressão que se tem é que ela não acredita mais no que as autoridades tentam explicar, na maneira como elas tentam convencer, nos argumentos que elas tentam apresentar. É como se as pessoas já soubessem e simplesmente esperassem que se confirme o que elas já pensam. Mas acreditar
quando Lula diz que não foi o erro, o anúncio do Haddad atabalhoado, ele só anunciou e esperou corrigir, ou não assumir também a necessidade de alguns cortes de economia por parte desse governo, enfim. Você entende que também há necessidade de se reciclar o diálogo com essa população, inclusive aquela que confia e segue este governo? Mas sem dúvida nenhuma, se o mundo acabasse hoje, né, cada um podendo hoje falar, o mundo vai acabar daqui 5 minutos, faça então um balanço das suas realizações e conta aí como é que você vai entregar o mundo. Bom, talvez o presidente Lula dissesse, olha, vou entregar agora com esse mês crescimento de 3,5% do PIB. A renda melhorou e tal, enfim. Então, isso seria suficiente antigamente para corroborar esse mantra que o Zé citou do James Carvalho, é a economia, estúpido. Não é mais só a economia. Como é que vai ser só a economia quando no momento em que o governo tem que se comunicar, explicar alguma medida qualquer, alguma medida de impacto para a sociedade, vai lá e coloca, por exemplo, um Rui Costa para falar? A casa cai, é evidente. Então, a comunicação do governo, nesse sentido, é péssima e eu não sei o que os novos responsáveis pela comunicação estão fazendo lá em relação a isso. Como é que vocês vão deixar, por exemplo, o Rui Costa explicar medida econômica, medida de aumento ou corte no gás, né? Não é ele que tem que fazer isso. Aliás, ele já é uma figura, no mínimo, de reputação discutível, né? Temos que falar a verdade. Então, é necessário mudar. E quais são os porta-vozes do PT hoje? Aí dou mais razão para o Zé nessa conversa com o Carlos Siqueira, porque os melhores porta-vozes da renovada esquerda não vêm do PT. Então, aí a gente fala do João Campos, a gente tem a Tabata, tem a Érica Hilton. Quem é do PT dessa turma? Nenhum. Então, é necessário sim que o PT faça uma revisão profunda em relação a isso. Arremate, Segré. Eu acho que é tarde, Piperno. Concordo contigo. Me parece que é tarde. Agora, hoje, a grande parte da sociedade que tem essa questão de economia, eu posso contar, o crescimento está sendo 3,5%. E ele me fala, mas eu não consigo chegar a fim de mês. O poder de compra do brasileiro melhorou, mas eu não estou vendo isso no meu bolso. E aí vem outra questão. Como medimos a popularidade de qualquer pessoa, nossa inclusive? Através do segmento que as pessoas veem das redes sociais. Como medimos? Não é pela quantidade de seguidores, é pelo crescimento orgânico da rede social. Então, se nós vemos que nós falamos coisas que trazem o interesse da pessoa, ela vai continuar a nos seguir, porque viu alguma coisa numa rede, porque assistiu a gente na Jovem Pan, ou o que for. E aí vem um dado que não pode ser oculto. O presidente Lula, desde novembro de 2024 até abril de 2025, perdeu mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Quando que a gente perde seguidores? E sempre perdemos alguns. Quando o que nós estamos falando não é mais relevante para aquele que nos seguia. Quando nós estamos falando de 1 milhão de pessoas, estamos considerando quase 10% dos seguidores do presidente em 2 redes sociais. Então, estamos falando de muita gente. Essa é a melhor pesquisa de imagem que pode ter qualquer pessoa hoje. Mais uma evidência que talvez ele tenha contratado gente ruim para tomar conta disso. Claro. Além dessa questão econômica que o Segré bem levantou, né? Quer dizer, você tem um crescimento de 3,5% da renda, mas esse crescimento da renda está sendo talvez dos mais ricos, não está chegando na população mais pobre, até porque tem uma inflação alta corroendo o poder de compra. Desculpa, depois só no final eu queria dar um dado sobre isso. Boa. Sinto também, Piperno, que falta um plano, um direcionamento, aquela figura da liderança que toma um plano, olha, o plano do país é este, né? E aí a população confiando. Vou dar um exemplo aqui do Tarcísio em São Paulo. O Tarcísio é muito bem avaliado, apesar de um problema grave de segurança pública. Mas por que essa aparente contradição? Porque a população, apesar, né, de sentir na pele toda essa crise de segurança pública, entende que o Tarcísio está pegando as rédeas da população, o Derrite está chamando para si a responsabilidade, estamos enfrentando, estamos fazendo, então a população dá um crédito. E eu vejo que atualmente no governo federal, diferentemente até lá do passado, não há este plano, né? O que a gente quer ser? Na verdade, são políticas requentadas do passado que não tiveram resultados bons e se repetem agora. Rapidinho, Piperno, o que foi? Que nessa mesma pesquisa que aponta essa impopularidade, também aponta que a
percepção das pessoas sobre a economia melhorou. Ah, sim. Então, não é que as pessoas estão achando que a economia está mal. É que, embora a percepção melhore, mesmo assim a avaliação piora. O que é pior. Tanto que na pesquisa, a Genial Quest coloca que esse pedacinho aí da avaliação positiva sobre a economia é um alento para o governo federal. Mesmo assim, não consegue fazer com que a desaprovação diminua. Não é mais só a economia. No caso do exemplo que o Alan citou sobre segurança pública, os indicadores de abril saíram agora. Aumentou o número de homicídios e ainda tem essa licitação muito mal explicada para a compra de coletes. Mas a comunicação, ela acaba reduzindo esse problema. Exato.